Frenesi danado por De Bruyne no Flamengo, Pedrão. Vamos comentar sobre isso. Estava agora há pouco no Hotel do Mengão. Fiz a apuração para vocês, nação rubro-negra. Tô aqui diretamente da capital da Colômbia, Bogotá, para trazer todas as informações do Flamengo. Flamengo derruba Vasco do Cavalo. Não teve jeito, hein? Você que tá aí, se inscreva no canal, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui nesse momento no aeroporto Eldorado, na capital da Colômbia, Bogotá. Saí bem cedinho, né, meus amigos e minhas amigas? Como eu disse para vocês aí, da Venezuela, de San Cristóbal, nós pegamos um táxi, fomos até a fronteira da Venezuela com a Colômbia, fizemos o serviço de imigração, né, demos saída da Venezuela, demos entrada na Colômbia novamente, fomos a Cúcuta, pegamos outro táxi, esse táxi nos trouxe até o aeroporto de Cúcuta, daí de Cúcuta pegamos o voo da Avianca até aqui, Bogotá, capital da Colômbia, e daqui a pouco, né, mais tarde, tô saindo direto aí para Guarulhos, São Paulo, cerca de 6 horas e meia de viagem, mais ou menos, tô aqui no hemisfério norte, né, meus amigos, e aí, amanhã de manhã, vou ter que dormir no aeroporto, amanhã de manhã já tô partindo para Salvador, onde o Flamengo encara a equipe do Vitória, meus amigos, que é guerrilheiro, não tem essa história da carochinha não, tô cansado pra carilha, tô com orelha, não dormi, mas aqui é guerrilheiro, aqui é trabalho e vambora com as informações do Flamengo. Vamos lá, pessoal, ó, o elenco do Flamengo já pousou em Salvador, tá, na capital da Bahia. O Flamengo, como de costume deve ficar hospedado em um resort, que geralmente o Deville Prime, né? Geralmente o Flamengo fica no Deville Prime. O Flamengo já pousou na Bahia, já se dirigiu ao hotel, a transmissão ao vivo você pode acompanhar na Pedrão Arena TV nesse momento, ou depois também, se você quiser assistir o videotape. O WL junto com o Marquinhos, junto com a Leticinha do Flazoeiro, estão lá fazendo essa cobertura maravilhosa. O elenco do Flamengo não recebeu folga, embarcou todo mundo para Salvador, inclusive a presença do De Arrascaeta, que estava lesionado, Gonçalo Plata, Gerson e Wesley. Esses 4 aí se incorporaram à equipe. O Pedro e Matias Vinha e também o Danilo seguem fazendo o trabalho de recuperação física, meus amigos. Pois é, vou falar um pouco mais devagar, porque aqui tem altitude, tá? Então, estou a cerca aqui de mais ou menos 2.450 metros. A partir de 2.300, 2.400, já tem os efeitos, né, da altitude, o ar já é rarefeito, então tem que falar bem despacio, devagarzinho também, porque senão fica bem complicado, beleza? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, como eu comentei no vídeo da manhã, muita gente falando que eu passei pano, porque o Flamengo jogou mal, de fato jogou mal, mas eu justifiquei a atuação ruim do Flamengo, dizendo todas as circunstâncias, os desfalques, a viagem, que é muito complicada, o Flamengo não vencia na Copa Libertadores da América há 2 anos, e cara, se tinha um jogo que dava para ter dado uma segurada, dava para ter colocado o pé no freio, foi o de ontem. Porque o Flamengo, mesmo não jogando como o Flamengo, criou várias oportunidades de gol, venceu o Deportivo Táchira. Porque, meus amigos, esse mês de abril vai ser pauleira. Vai ser pega pra capar. O Flamengo tem um Vitória no Barradão, já no domingo, dia 6 de abril, às 6h30 da tarde. No meio da semana, o Flamengo enfrenta a equipe do Central Córdoba, às 9h30 da noite no Maracanã, jogo de Copa Libertadores da América. O Flamengo tem tudo aí para chegar a 6 pontos. No dia 13 de abril, o Flamengo viaja para Porto Alegre para enfrentar a equipe do Grêmio, né? A partir dessa acontece às 4h30 da tarde. Depois o Flamengo volta para o Maracanã, joga contra a equipe do Juventude, depois tem o Vasco no dia 19, depois tem a LDU em Quito, no estádio Rodrigo Paz Delgado, no dia 22 de abril, e o Flamengo volta no dia 27 de abril a jogar no estádio do Maracanã. Então é pauleira, é pega pra capar. Então se tinha um jogo pra dar uma segurada, dá uma segurada aí. Acredito eu que era justamente essa partida aí que o Flamengo enfrentou diante da equipe
do Deportivo Táchira, beleza? A informação que eu tenho dos médicos do Flamengo, da comissão técnica do Flamengo, eu estava agora há pouco no hotel do Flamengo, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, é que o desgaste do elenco estava muito alto, preocupação enorme com as questões das lesões. A delegação do Flamengo sentiu bastante o desgaste físico com a viagem para enfrentar a equipe do Deportivo Táchira. Foram 13 horas, olha isso, mais do que 12 horas de deslocamento até San Cristóbal e menos de 24 horas depois a equipe já estava em campo pela Libertadores. Uma pessoa chegou a comentar que pelo tempo de viagem parecia que estavam indo para a Alemanha. Rapaz, foi o que eu falei no vídeo da manhã. É mais fácil você chegar em Viena, na Áustria, do que você chegar em San Cristóbal, na Venezuela. Não é moleza, é uma situação bem complicada e espero que as pessoas compreendam isso, beleza? Houve ainda muitas reclamações sobre as condições do gramado, estádio do Pueblo Nuevo, palco da partida. Olha, o gramado ele não estava muito desgastado, a única coisa que tinha no gramado é que estava um pouquinho alto, né? Então, naturalmente, quando o gramado ele está alto, se tem um desgaste, né? A perna pesa mais, parece que não olharam o gramado adequadamente, então o jogo ele não flui mais rápido do jeito que o Flamengo gosta de jogar. No Maracanã você tem ali a empresa Greenleaf já para a grama ali de uma forma que fica ali aquela raizinha só do gramado. Então tem tudo isso que conta também. Eu sei que algumas pessoas, infelizmente, não compreendem isso, mas está tudo bem também, você entenda como você quiser, beleza? O Flamengo enfrenta o Vitória no próximo domingo, às 6h30 da tarde. Muita gente me perguntando, Pedro, o Vitória vai poder contar com o Carlinhos? O Carlinhos vai meter gol no Flamengo? Como é que vai ficar essa situação aí? Não, o Vitória não deve ter o Carlinhos contra o Flamengo. Como assim, Pedrão? Por que ele não vai ter o Carlinhos? O atacante Carlinhos, que pertence ao Flamengo, só poderá atuar caso o clube baiano efetue um pagamento previsto em contrato que é de cerca de R$1 milhão. Então, para o Carlinhos entrar em campo contra o Flamengo, o Vitória vai ter que pagar R$1 milhão ao Flamengo. Não é 500 mil, igual o Souza Neneca, que o Corinthians teve que pagar em 3 oportunidades, porque ele jogou 3 vezes contra o Flamengo. Parece que o Flamengo aprendeu a lição, meteu logo 1 milhão. Ah, mas não serviu pro Flamengo, tá com medo que ele faça gol no Flamengo, Pedrão? Pois é, rapaz, mas não é bom dar sopa pro azar, né? Não é bom, e o Flamengo ainda paga parte dos vencimentos do Carlinhos. Não é bom dar sopa pro azar. Há uma cláusula fixada em 4,5 bilhões caso o Vitória queira comprar o jogador de forma definitiva, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Técnico campeão da Copa Libertadores da América Sub-20 se surpreende com demissão no Flamengo. Kleber dos Santos disse que o clube ofereceu outro cargo e dias depois o desligou. Olha aí, rapaz. E ele disse, me surpreende e me entristece. O rubro-negro que contratou o português Nuno Campos trata a troca como natural, meus amigos. Sou muito grato ao Flamengo e minha relação com o clube vem de longa data, fala Kleber dos Santos. E diz, sempre foi de muito respeito, tanto da minha parte quanto do clube. O que me surpreende e me entristece é a forma como a condução da questão foi tratada pelo atual gestor do futebol do clube. Trazer pessoas de confiança faz parte do futebol, é normal. O problema foi que depois do título da Libertadores, ele me chamou ao CT para conversar. Me ofereceu uma nova função, mas tempos depois, o RH simplesmente comunicou o meu desligamento sem nenhuma justificativa. O Flamengo é muito maior do que tudo isso, afirma Kleber dos Santos. Pois é, ainda tinha informação de que o Kleber iria assumir o Sub-20B do Flamengo, entretanto, teve uma reviravolta aí nessa situação e acabou que ele foi desligado do clube. O próprio Flamengo anunciou de forma oficial, através da sua assessoria de imprensa, né? O Nelson, né, que é um dos assessores de imprensa do Flamengo, é assessor de imprensa do Flamengo das categorias de base, comentou, dizendo que ele foi desligado do clube e ele saiu bem chateado por conta dessa situação. Vai lembrar que ele foi campeão da Libertadores Sub-20 pelo Flamengo. Acredito que merecia um pouco mais de atenção, se foi isso realmente que aconteceu, mas enfim, boa sorte a ele
para o prosseguimento da carreira dele, beleza? Vamos lá, meus amigos, com a vitória sobre o Deportivo Táchira, Filipe Luís chegou à marca de 26 jogos de invencibilidade no comando do Flamengo. O treinador está a 3 jogos de alcançar o feito de Jorge Jesus, que ficou a 29 partidas sem perder no Flamengo. Os próximos 3 confrontos do Mengão é o Vitória, fora de casa, mais do que natural, o Flamengo conseguir uma vitória, conseguir um triunfo, como falam os torcedores do Bahia, o Central Córdoba em casa, partida essa no estádio do Maracanã, e também o Grêmio fora de casa. Aí já é uma partida mais complicada, apesar que o Grêmio anda aí bem mal das pernas, perdeu o estadual para o seu maior rival, que é a equipe do Internacional, então é mais do que possível que o Filipe Luís pelo menos iguale, né, essa marca de 29 partidas sem perder da equipe do Mister Jorge Jesus de 2019, que aliás está cada dia mais próximo de assumir o comando técnico do Flamengo. A seleção brasileira, inclusive, deve esperar. Tive essa informação também de uma pessoa que é próxima. Foi o Boto que me contou, tá? Ele é amigo do Jorge Jesus. Não tem por que esconder essa situação. As outras coisas não, mas isso do Jorge Jesus foi o Boto que me falou. E ele já disse, já dá como certo o Jorge Jesus na seleção brasileira, tá? Pedrão, você tá mentindo. Pô, eu tava lá na Venezuela, no hotel do Flamengo, vou mentir pra quê? Né? Mas vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte, eu nem fico em um hotel do Flamengo, geralmente é caro, só queria saber porque tava barato na Venezuela, beleza? Pessoal, devido às condições climáticas previstas para o fim de semana, a FERJ, Federação Carioca em caráter preventivo, tomou a decisão por adiar as rodadas das categorias Sub-15 e Sub-17, válidas pela 5ª rodada do Campeonato Estadual. Tô sabendo que tá chovendo muito aí no Rio de Janeiro, é verdade, rapaz? Muitas pessoas me escrevendo isso, eu não sei, tô quase uma semana longe de casa, vou para São Paulo, depois vou para Bahia, só volto ao Rio de Janeiro na segunda-feira de madrugada, né? De domingo para segunda, acabou o jogo, já vou pegar meus panos, tudo e vambora pro Rio de Janeiro para dar uma descansada também, senão o homem não aguenta. Mas o pessoal tá falando que tá chovendo muito aí, é verdade isso aí? Vamos lá, minha galera. Os ingressos destinados para a torcida do Flamengo contra o Vitória no estádio do Barradão estão todos esgotados no site oficial do Clube Baiano, no site do Flamengo. O Flamengo comprou a carga de ingressos, revendeu no seu site, no entanto, ainda há entradas disponíveis no site do Flamengo referentes a cargas adquiridas pelo próprio clube, né? Por que ainda tinham se esgotado, né, essas entradas no site do Flamengo? Entretanto, uma pessoa me passou que aconteceu alguns cancelamentos, então voltaram alguns ingressos, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 4 horas horário aqui de Bogotá, na Colômbia, e 6 horas horário de Brasília, ainda há ingressos destinados à torcida do Flamengo, beleza? Veja o novo Manto 2 do Flamengo, meus amigos e minhas amigas. Olha que coisa linda, olha que coisa bela. A Coluna do Fla publicou aí, tá muito parecido até com o manto do Flamengo número 2 de 2021, né, rapaz? Que infelizmente o Flamengo perdeu aquela Copa Libertadores da América, mas tem tudo para trazer sorte. Muita gente não gosta do manto branco, diz que dá azar, porque isso, porque aquilo. Vamos lembrar que o Flamengo foi campeão mundial em 1981 com o manto branco. Então tem essa história de camisa branca, dá azar, essa coisa toda. Isso aí, meu amigo, é o time dentro do campo. Tiver bem o time, camisa branca, camisa do Tabajara, lembra? Camisa... vai ganhar o jogo, não tem jeito. Vamos lá, minha galera. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, fala sobre blindagem do elenco durante os trabalhos no Ninho do Urubu e afirma que só permite acesso aos treinos a quem for realmente necessário. E ele escreveu o seguinte: tem que haver distração zero. E eles precisam estar totalmente focados naquilo que é a sua função. Quero que as pessoas trabalhem com o máximo de concentração e o mínimo de distração possível, falou o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, frente a frente com o João Guilherme, no MengoCast, meus amigos e minhas amigas. O episódio foi gravado, evidente, antes da viagem aqui para a Colômbia, e o Flamengo soltou essa entrevista que conta com várias outras falas do José Boto através da nova Flamengo, nova e repaginada Flamengo TV, beleza? Vamos lá, minha galera. Pedro já está à disposição da comissão técnica para jogar. Quem disse isso
foi o próprio médico do Flamengo, Luiz Augusto Macedo. Vai lembrar que o Flamengo tem outros médicos, tem o chefe do departamento médico total, que é o José Luiz Runco, e tem também o chefe do departamento médico, gerente de saúde do Flamengo, que é o Fernando Sassá, que todos eles afirmam que o Pedro já tem condições de jogo. Entretanto, vão com cautela, vão com tranquilidade para colocar o Pedro somente diante da equipe, no banco de reservas da equipe do Central Córdoba, quem sabe aí para a partida seguinte, né? Depois o Flamengo pega o Grêmio fora, depois tem o Juventude dentro do Maracanã, enfim, algumas desses 3 jogos aí, pelo que eu pude apurar, o Pedro vai entrar e vai representar o Flamengo. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Vasco e Flamengo tem martelo batido. O clássico será realizado no dia 19 de abril, às 6h30 da tarde, cai num sábado no estádio do Maracanã. Clubes encaminharam acordo para o clássico ser disputado no estádio com torcida 50-50. Prevaleceu, meus amigos, informação do Vene Casagrande, prevaleceu o bom senso, prevaleceu a continuidade da cultura da torcida dividida do Rio de Janeiro. A diretoria do Flamengo e do Vasco apararam algumas arestas ali em relação à locação do estádio do Maracanã, porque o Vasco é o mandante, logo eles terão que locar o Maracanã. Prevaleceu o bom senso, tanto da parte do Vasco quanto da parte do Flamengo em relação ao valor da locação para o Vasco. Tem que ser sempre assim, cara. Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, vamos manter essa cultura, porque isso enriquece o futebol carioca, que é um dos poucos estados do Brasil e um dos poucos lugares no mundo que os clássicos são disputados com torcida 50-50. É muito legal. Uma canta de um lado, a outra canta do outro, responde de um lado, responde do outro. É um negócio assim maravilhoso. Se você não teve a oportunidade de viver isso, vai lá para você viver. E o Flamengo ganhou a queda de braço do Vasco. E aí, eu tenho um companheiro, um amigo, que ele se chama Renato Benedito. E ele escreveu o seguinte, no Twitter, eu concordo com ele. Tem uma sugestão para a imprensa que está defendendo o clássico em São Januário. Pega a equipe de reportagem saindo de qualquer bairro do Rio de Janeiro e acompanha a torcida do Flamengo até São Januário. Depois, responda se permitiria que seu filho fosse no jogo. Falar sentado na redação é mole. Exatamente, é um monte de jornalista que fica sentado com o conforto do ar-condicionado, sendo raso. Comentários completamente supérfluos. Comentários completamente rasos. Não, porque o Vasco tem o direito de jogar em São Januário. Beleza, leve o seu filho ao jogo. Você levaria a sua família nesse jogo em São Januário, jogando como torcida de visitante? Você acredita que existe segurança a ser proporcionada? Pois não. Eu acredito que não. Eu, sinceramente, não levaria, beleza? Meus amigos e minhas amigas, está tendo um frenesi danado em relação a Kevin De Bruyne. Rapaz, o cara parou ali atrás, ficou me olhando ali agora. Eita ferro. Ó, em relação a Kevin De Bruyne. Pois é, meus amigos e minhas amigas. O que acontece é que Kevin De Bruyne está livre no mercado da bola, tá? É um camisa 10, ele já publicou declarações nas suas redes sociais se despedindo da equipe do Manchester City, tem 33 anos de idade, estava no banco do Manchester City e ele quer jogar. Ele não quer parar de jogar e muita gente já fazendo campanha lá no Instagram, nas redes sociais do De Bruyne, vem ao Flamengo, aquela coisa toda. Falei com uma pessoa no café da manhã, no hotel. Faz favor. Isso aqui, existe pelo menos alguma possibilidade disso aqui acontecer? A pessoa foi direta, não. Não, porque não está no nosso perfil de contratação. Eu falei, mas o Jorginho também tem 30... mas o Jorginho é outra situação. Nós queremos contratar jogadores jovens. Pô, mas eu De Bruyne... Jovens. Então, a princípio, não tem nada. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.